Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 15, a partir do versículo 11. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa noite, agradecer ao meu pastor pela confiança. Deus já tem falado de diversas maneiras e eu creio que Ele continuará falando aos nossos corações. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 15, versículo 11 em diante. Os irmãos que se encontraram podem dizer amém? Amém. Vou ler. Tendo-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigo, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiaram a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi. É por isso que o mundo vos odeia. Amém? Eu acredito que esse texto, Jesus começa uma conversa com seus discípulos no capítulo 13. Quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele começa um diálogo. Essa Bíblia aqui, como ela mostra em letra vermelha, quando Jesus está falando, então é contínua a palavra, Jesus falando direto com eles. E de vez em quando ele é interrompido com alguma questão dos apóstolos aqui, de um deles, e ele responde e continua falando. E o que me chama a atenção quando eu estava caminhando para cá e vinha falando com Deus, ele chamou a atenção minha no capítulo 15, aqui no versículo 16, quando ele diz que não foi vós que escolhestes a mim. E como essa era uma palavra direcionada aqui nesse contexto aqui para os discípulos, ele estava dizendo para os seus discípulos: eu os escolhi. E nós sabemos que, pelo menos esses 12, Jesus foi chamando um por um e escolhendo para uma grande obra. Nós sabemos, amados, que por bom que nós somos, por melhor que somos, por mais que nós tenhamos experiência em algumas áreas, nós sozinhos não fazemos nada. Nós sabemos que se o próprio Jesus, Ele veio aqui e Ele escolheu pessoas para ajudar na sua obra, nós sabemos que nós precisamos um dos outros. E Jesus aqui, Ele escolhe para uma grande obra. E é interessante que o versículo ele continua: que escolhi a vós para que vades e deis fruto, mas que o vosso fruto permaneça. Jesus, amado, Ele não quer qualquer coisa. Ele quer que eu e você trabalhem na sua seara, mas que façamos o melhor para Ele. E o fruto que permanece aqui, amados, é aquele que você evangeliza, você acompanha, para que ele consiga chegar ao céu. Muitas das vezes nós falamos de Jesus para alguém, a pessoa até vem à casa do Senhor, levanta a sua mão, aceita Jesus, mas daí um mês ou dois você não vê mais a pessoa. Por quê? Porque você não cuidou, não auxiliou,
Nós sabemos, amado, que a partir do momento que a pessoa ela levanta a sua mão para Jesus, o inferno ele se levanta, começa a ter problema de todas as maneiras. Então há uma necessidade de um acompanhamento com essa pessoa. Você já pensou se a mãe acabasse de ter uma criança e largasse ela lá no berço e falasse para ela assim, ó, se vira, vai correr atrás do seu leite, vai correr atrás de tudo aí, porque eu não quero nem saber. Será que essa criança ia sobreviver? Assim a Bíblia fala que é alguém novo na fé. Ele precisa de cuidados. A Bíblia fala como uma criança. Você tem que ir dando a papinha, alimentando, até ela ter condições de estar andando com as suas próprias pernas. E muitas das vezes nós nos atentamos para isso. Nós achamos que simplesmente o fato de você pregar, a pessoa veio, aceitou, você não tem mais nada a ver com isso. Não. Nós temos uma grande responsabilidade nessa terra. Jesus chamou você e eu para uma grande obra. Amados, vocês e eu, muitas das vezes, nós não mensuramos o privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor. Porque o fato de você e eu outrora ter levantado a mão, isso não quer dizer nada. Se Jesus não tivesse sustentado essas mãos que nós levantamos, nós já teríamos perecido. Eu me lembro que há uns 16 anos atrás eu cheguei aqui nessa congregação para fazer uma visita. E Deus teve misericórdia, eu estou aqui até hoje para a glória dele. Eu vim aqui fazer uma visita, eu estava parado há mais de 15 anos da casa do Senhor. Aos 14 anos eu tinha saído da igreja. Cheguei aqui com 30 anos e renovei os votos com o Senhor, mas eu falei para ele, Senhor, só se o Senhor me segurar, porque eu não tenho condição. E o nosso Deus, ele teve misericórdia. Então nós sabemos, amado, da dificuldade de estar servindo ao Senhor. Principalmente o tempo de hoje que estamos vivendo com todas as dificuldades, todas as limitações, o tempo todo nós precisando conscientizar os irmãos para a questão da quantidade por conta deste problema que nós estamos passando no mundo. E é interessante que é um problema mundial, não é uma coisa do nosso país. Então, nós sabemos a dificuldade, mas o importante, nas horas que você tiver uma oportunidade, esteja falando de Jesus. Esteja falando, amado, porque eu tenho observado que o tempo está estreitando de uma maneira que Jesus breve estará às portas. Há muito tempo atrás eu vi alguém muito conhecedor da Escritura dizendo que a Bíblia já tinha sido cumprida a 70%. Eu acredito que hoje já mais de 80%. Porque o que nós temos visto é só cumprimento da palavra. Então, amados, nós precisamos atentar que Jesus está às portas. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Muitas das vezes nós estamos cogitando, mas precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo ainda para Jesus voltar. Quem garante para mim e para você que vai acontecer como você e eu está pensando? Porque muitas das vezes nós fazemos interpretações erradas do contexto. Nós sabemos que realmente ainda falta muita coisa para se cumprir, mas a Bíblia mesmo ela diz que os dias vão ser abreviados. Quando nós menos esperar, já está no tempo de Jesus voltar. E o importante é você e eu estar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que nós precisamos entender, muitas das vezes, nós se chateamos com coisas muito simples. E às vezes tem pessoas que uma simples palavra, às vezes mal colocada, ela não quer vir mais na igreja. Eu não vou, que eu não suporto olhar para o fulano e para o ciclano. Amado, não foi o fulano e o ciclano que pagou o preço naquela cruz, foi Jesus. Se eu e você estamos aqui, é porque Jesus teve misericórdia e nos escolheu, e nos concedeu este privilégio e essa oportunidade. Não pensa você e eu que o irmão José é melhor do que ninguém. Se não fosse a misericórdia do Senhor, já teria perecido. Muitas das vezes alguém olha e acha que alguém é super crente, é super alguma coisa. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amado, é todo dia você se colocando de joelho e falando para o Senhor, Senhor, me ajuda. Continua me sustentando com as tuas mãos poderosas. Porque se você e eu fizer, como diz o texto, aquele que confia no seu braço, não pode nada. Alguém acha que pode alguma coisa sozinho, se não for a misericórdia do Senhor. Amados, nós todo o tempo precisamos estar clamando ao Senhor, principalmente para aqueles que ainda não estão podendo estar na casa do Senhor por conta da idade ou por conta de algum problema de saúde. Vamos estar todo o tempo, não esqueça de estar intercedendo por esses irmãos, porque muitos deles
não consegue assistir o culto nem online, porque tem dificuldade de mexer na internet, não tem alguém que dê um auxílio. Por exemplo, eu posso até citar o nosso irmão Nelson, a irmã Filomenas, eles moram sozinhos. Eu tenho certeza absoluta que eles não sabem mexer com isso. Como é que eles vão ver o culto? Aí imagina, amada, 2 pessoas de idade isolada, assim como ele, tem várias pessoas de idade que está isolada e não tem condição de mexer na internet, diferente de alguém que tem alguma habilidade, que mexe com isso, é mais fácil. Então nós precisamos estar intercedendo, Senhor, conforte o coração dos teus servos nesse momento, para que eles não venham desanimar. Porque, queira ou não, amados, nesses momentos de dificuldade, Satanás ele começa a lançar setas malignas de depressão. A pessoa que tem o costume de todo dia que seja dar uma caminhada, fazer alguma coisa para dar uma esticada no corpo, e aí de repente se vê trancado. Para ter um problema depressivo é muito fácil. Então você e eu que estamos de pé, vamos interceder, pedir para o Senhor estar confortando o coração, que eu acredito, amado, que logo vai passar essa situação. Isso aí não é uma coisa que vai para sempre, não estou dizendo que vai melhorar, mas que isso aí, essa parte vai passar. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. O que o texto quer dizer? Que o nosso Deus, amado, nós vamos passar por algumas adversidades, vamos passar por algumas dificuldades, mas o importante é você e eu ter certeza que o nosso Senhor está conosco. Essa semana uma irmã falou algo para mim e eu fiquei meio preocupado com aquela profecia, mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Mas uma coisa que ela finalizou, ela falou que eu ia passar num deserto. Mas aí ela continuou e falou assim, mas você saiba o seguinte, que Deus é contigo. Porque aquele que serve mesmo num deserto não falta nada. Então, amado, eu fico na posição. Quem sou eu para julgar uma profecia? Eu fico na posição. Se for de Deus, vai se cumprir e seja feita a vontade dele. Quem sou eu para dizer para o Senhor, não, comigo não, Senhor. Ponha outro no deserto, não eu. Então, se eu tiver de passar, amado, o importante para mim é estar com o Senhor. Porque se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu posso passar por qualquer situação. Agora, você e eu sozinho, amado, neste mundo tenebroso, para onde que nós íamos? Para quem pedir socorro? Quando eu olho lá para trás, lá em alguma situação que eu passava, eu olhava para a direita, para a esquerda, e não tinha para quem pedir socorro. Hoje eu louvo a Deus que eu estou na presença do Senhor. Quando o negócio aperta, eu sei que eu tenho 2 joelhos velhos desconjuntados e tem um Deus que ainda ouve oração. A Bíblia diz, amado, que aquele que busca de madrugada, ele vai achar. E o importante é você e eu ter esta convicção, saber que Deus que estamos servindo não olha para A e para B. Porque o homem, queira ou não, muitas das vezes você fazendo uma brincadeira, você ofende a pessoa fecha a cara e você nem sabe que ela está ofendida com você. Como é que você vai se consertar com essa pessoa se você não sabe? Então, amado, vamos olhar para Jesus. Vamos estar clamando a todo tempo, falando para Jesus, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua misericórdia. Porque, amados, se Ele escolheu, Ele que nos sustenta. E todo o tempo, quando eu oro, eu falo, Senhor, segura na minha mão. Porque tem um hino que fala, segura na mão de Deus. Não, amado, pede para Deus segurar na sua mão. Porque se você segura, você é falho, você pode soltar. Mas se Ele segurar na sua, eu tenho certeza que você vai ficar firmado. Porque o nosso Deus é que tem que segurar na minha e na sua mão, nos direcionar todo o tempo. E é Ele, amado, que te escolheu, que me escolheu. Se estamos aqui de pé, ali onde eu trabalho, alguns colegas eu fiquei sabendo que estavam internados, e por esses dias já chegou a notícia que infelizmente desceu à sepultura. E um camarada que eu trabalhei 3 anos direto com ele ali, aí me trocaram de setor, e eu fiquei muito chateado. Eu falei, olha Jesus, e na época que ele estava aqui, segundo ele, a esposa estava na igreja e ele não. E eu creio que ele foi dessa maneira. Eu fiquei muito chateado, porque eles não estavam firmes com o Senhor. Eu não sei no último momento se deu tempo de repente ele fazer a sua conversa com Deus ali no seu particular e o Senhor ter misericórdia. Porque muitos de repente podem pensar que aquele bandido da cruz no último momento não conseguiu nada, mas a Bíblia vai dizer que Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então no último momento nós não sabemos, amado, o particular com Deus. E tem pessoas que ficam julgando, você e eu não tem que julgar nada, quem tem que julgar é o Senhor.
é nós sempre pedir misericórdia, e sempre que tiver oportunidades, vamos continuar pregando esta palavra, falando que Jesus ainda Ele está pronto a salvar, a libertar, a curar e a fazer segundo a vontade dEle. Tem muitas coisas, amado, que você e eu não entende hoje. Quantas coisas acontecem na minha vida e eu falo, Senhor, parece que no meu modo de ver eu estou tentando andar direitinho na Tua presença, por que isso me sobreveio? E no momento eu não entendo, mas mais à frente acontece algo e o Senhor fala, agora você vai entender o porquê que aconteceu aquilo. Eu falo, agora entendi. Mas você passa por um processo até você entender algumas coisas, mas o importante é você e eu saber do Deus que nós estamos servindo, amados. É você ter convicção disso. Não fique cocheando em dois pensamentos, olhando para a direita ou para a esquerda. Saiba que Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas situações, dificuldade, adversidade. É só clamar, amados. Nós temos um Deus que a Bíblia nos diz que os ouvidos dele não estão agravados para ouvir a minha e a sua oração. Basta você e eu crermos e confessarmos diante dele as nossas ansiedades, dificuldades e pedir a ele socorro. Eu estava conversando com o irmão hoje, eu falei para ele assim, antes que você e eu abramos a nossa boca, Deus ele sabe o que você e eu vai falar. Mas não é por isso que você e eu vai deixar de falar, porque ele quer ouvir você e eu falar. Ele quer ter este diálogo conosco. Porque ele é onisciente, amado, ele sabe de todas as coisas. Você já está planejando alguma coisa, Deus já sabe de tudo, até o desfecho que vai dar isso aí. Mas ele quer que você converse com ele, peça ajuda a ele. Nós somos dependentes dele, amado. Se não fosse a sua misericórdia, será que nós estaríamos aqui? Será que você e eu é bom ou autossuficiente para caminhar sozinho, se não for com o Senhor? Então dependemos dele todo o tempo. Vamos a cada dia lembrar de buscar a presença do Senhor, de querer ter intimidade. Esses dias eu estava num lugar trazendo uma palavra e eu falei assim, amados, nós precisamos todo dia querer conhecer o Senhor na sua profundidade. Nós muitas das vezes ficamos na superficialidade e não queremos conhecer o Senhor no seu íntimo, no profundo. Coisa gostosa, amado, é você ter um tempo, procurar administrar o seu tempo de maneira de você de vez em quando ter um tempo para descer na oração e esquecer a hora. Vai falar com Deus ali, aí você consegue passar daquele primeiro patamar do aquecimento, aí você entra numa outra dimensão, aí você começa a sentir a presença do Senhor quando você pensa, você não quer nem sair mais do lugar de tanta glória. E é isso que Deus quer de mim e de você, Ele quer que nós tenhamos intimidade. Tem pessoas que têm dificuldade de orar, como aquele pai brabo que você tem medo de conversar com seu pai. Não, Deus é o Pai amoroso, que Ele quer dialogar conosco, Ele quer conhecer, Ele quer se apresentar a nós de maneira total, amado. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que eu faço isso? Vou meditando na palavra e vou buscando a sua presença de joelho e vou buscando ter uma intimidade. Tem muitas pessoas aqui que têm talentos da parte de Deus, que Deus quer se revelar, mas a pessoa não busca. Alguém olha assim e fala, nossa, eu queria ser cheio assim, igual o fulano, que nem... e começa a pôr exemplos de homem. Deus quer muito mais para mim e para você. Ele tem muito mais. Aqui no versículo 11 do capítulo 14, ele fala assim, versículo 11 do capítulo 14. Crê-me quando digo que estou no Pai, e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Se você colocar a sua fé em prática, amado, você vai fazer muita coisa que muitas pessoas vão duvidar. Mas se você estiver na direção de Deus, você vai fazer. Esse texto aqui, amado, ele não está querendo dizer que você e eu vai ser mais poderoso do que Jesus, não. É um texto que ele está dando uma ideia da quantidade. Imagina nós todos fazendo a obra, quantas obras nós ia fazer além de uma pessoa só. Nós vamos fazer muito mais trabalhando junto para a glória do Senhor. É isso que o texto está falando. Mas nós precisamos crer e ter convicção disso. É fácil? Não é fácil.
Mas quando nós começamos a orar e começamos a ver a presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, quando nós começamos a se quebrantar na presença do Senhor, nós começamos a ter intimidade, aí a nossa vida ela começa a ficar diferente. Tudo aquilo que parecia que ia ser uma dificuldade para resolver, o Senhor ele vai transparecendo para você de uma maneira diferente, porque você entra na dimensão espiritual, aí você não vê dificuldade, você vê um Deus trabalhando em prol daquele que confia. E é isso que você e eu precisamos entender. O nosso Deus, amado, Ele está pronto a fazer aquilo que você e eu clamamos, desde que estejamos na posição a qual Ele quer. A Bíblia nos diz que quando você e eu estamos buscando primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas, amado, vai chegar. Se você e eu estiver posicionado fazendo a vontade do Senhor, não tem como não chegar. O salmista, ele fala que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Mas Ele fará. É só entregar. Você confia mesmo, você entrega. Se você não confia, você fala que está na mão, daqui a pouco você está tirando da mão e está tentando resolver. Mas quando você realmente confia em quem você está colocando na mão, é diferente. É a mesma coisa se você tem um advogado e você confia plenamente no seu advogado e você tem alguma causa, você não vai tentar resolver, você não entende nada do assunto, você vai entregar na mão do advogado e vai deixar lá. É ele, é o nosso advogado. Falou, olha advogado, olha, eu não entendo nada desse negócio, está nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai resolver da melhor maneira possível. E fica descansado no Senhor. É isso que Ele quer, que você e eu descansemos nele, confiando que Ele pode. Porque geralmente, amado, quando você e eu vai procurar um recurso, é porque você e eu já limitou nossas tentativas, você e eu não resolveu. Então, nós vamos entregar na mão de quem pode realmente resolver. Aí você vai, coloca na mão e fala, agora descansei, agora eu sei que vai sair porque o fulano, ele conhece o negócio, ele vai resolver. Então, é isso que Deus está falando nesta noite, que nós precisamos entender que somos dependentes dEle, e foi Ele que escolheu, e se Ele escolheu, Ele cuida, e o cuidado do Senhor, Ele está sobre a minha e a sua vida. Precisamos somente crer e confiar. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.